teu lado aí, depois você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, né? Vamos lá. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, o tema da nossa mensagem é quando o impulso é forte demais. Então, quando o impulso é forte demais, é a terceira mensagem da série que nós estamos ministrando esse tempo com vocês. Então, vamos lá. Na vida de cada um de nós, existe algumas áreas de fraqueza, né? Na vida de cada um de nós, eu me incluo também. E algo é muito difícil, na verdade é algo que às vezes é muito difícil você resistir. Por isso que nós chamamos de fraqueza. Algo que você, às vezes, mesmo não querendo, né, acaba fazendo. Por exemplo, você compra, né, às vezes você nem pode, vai lá e compra. Você come, você bebe, você fuma, você diz algo, você aposta, você mente. E nesses momentos você fala a si mesmo: eu sei que não deveria. Eu prometi que não faria mais isso. Mas desta vez eu não consegui resistir. E por que nós não conseguimos resistir? Não conseguimos resistir porque o impulso é mais forte do que a sua vontade em dizer que não vai praticar determinada coisa. A boa notícia nessa noite é que nós vamos conhecer aquele que é mais forte, aquele que sempre oferece um caminho de saída, porque Jesus sempre tem uma saída para nós. Se você já foi tentado, por exemplo, Jesus, ele entende você. Jesus sabe o que é ser tentado, por quê? Ele passou por isso. E eu quero ler com vocês então o texto que está lá em Lucas capítulo 4, dos versos 1 ao 13, que diz assim: Jesus foi levado no Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou aquela ocasião oportuna. Agora, veja bem, Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado pelo maligno. E o que significa ser tentado? O que significa ser tentado? Tim Charles diz o seguinte: tentação é qualquer coisa que promete satisfação ao custo da sua obediência a Deus. E eu vou repetir: tentação é qualquer coisa que promete satisfação ao custo da sua obediência a Deus. Em outras palavras, eu sou tentado, eu cedo à tentação, mas quando eu cedo à tentação, eu estou dizendo não para tudo que Deus tem feito na minha vida, entendeu? E é isso que tem destruído a vida de muitas pessoas. Porque a tentação é algo que promete satisfação, mas que te afasta da vontade e dos propósitos
de Deus. E com certeza você sabe que na sua própria vida existem coisas assim. Por exemplo, a dor emocional, ela promete alívio na onde? No álcool, né? A solidão promete conforto na pornografia. A insegurança promete satisfação na aprovação das pessoas. E a frustração promete prazer em falar mal de alguém. E eu quero dar um exemplo de cada coisa aqui para que a gente possa pensar juntos. A dor emocional promete alívio no álcool. Então, a pessoa tem algo que está nela mal resolvido. Às vezes da sua criação, às vezes do seu ambiente de trabalho, da sua casa, da sua família. E aí um belo dia ela tem uma brilhante ideia. Eu vou tomar um golinho aqui para dar uma relaxada. E realmente relaxa. Eu já bebi muito, eu sei. E aí você toma aquele primeiro gole e você sente o quê? Um relaxamento mesmo. Só que eu estou fazendo o quê? Mascarando o problema que não foi resolvido. Esse que é o maior problema. Enquanto eu mascaro algo, é como se eu jogasse a sujeira para baixo do tapete e dissesse para mim mesmo naquele instante, está tudo bem, quando na verdade você está criando um outro problema. A solidão, ela promete o conforto na pornografia, porque muitas pessoas, elas se tornam viciadas na pornografia, porque são pessoas que não conseguem expressar os seus sentimentos, não conseguem conversar sobre o sexo, por exemplo. Às vezes foi criado reprimido dentro da própria casa, né? E aí nós, como somos cheios de tabus, então vamos deixar que o Felipe Neto explique sobre sexo para o seu filho e para a sua filha. E aí nós entramos como uma brincadeira e depois se torna sério e no final um vício que destrói relacionamentos, que destrói promoção de trabalho, que destrói N áreas da sua vida por causa de uma única coisa, a solidão. A insegurança, ela promete satisfação na aprovação das pessoas. Então, hoje nós somos inseguros, e por sermos inseguros, nós ficamos procurando alguém que possa nos validar. Ficamos procurando que alguém olhe para mim, olhe para você e diga, viu, como você é bom, como você é bonita, como você é inteligente. E esse tipo de argumento, então, traz uma satisfação momentânea. Mas, na verdade, nós sempre vamos estar correndo atrás do quê? Da nossa insegurança. E isso é um problema. A frustração, ela promete o prazer em falar mal de alguém. Então, é a grande verdade, né? Vou dar um exemplo que é mais corriqueiro no nosso meio. É quando uma pessoa está lá fora do peso e ninguém fala nada. É ou não é? Ninguém tem coragem de falar, viu? Você tá complicado aqui, ó. Rachar a cadeira com você aqui está complicado. Você fala, eu não vou falar, mas você pensa, é muito pior, não é? Agora, olha só, quando aquela pessoa, por alguma razão na sua vida, cai a ficha e ela começa a se cuidar, e ela começa a ficar melhor, e ela começa a se vestir melhor, e ela começa a ficar mais forte, mais definido, e por aí vai. Aí o que as pessoas que não têm a mesma predisposição para cuidar do seu corpo começam a fazer o quê? Atacar. Por que você ataca o outro? Porque na verdade você gostaria de estar lá, mas você não é capaz. Então, se eu não sou capaz, o que eu faço? Eu tento destruir, eu tento denegrir a imagem do outro. E de manhã eu falei sobre isso. Tem um cara que eu sigo, ele perdeu na internet, no Instagram, ele perdeu 34 quilos, se não me falha a memória, e hoje ele é até fisiculturista. E ele levou tão a sério isso que realmente a vida dele mudou. Conseguiu um patrocínio agora gigantesco. Comprou uma BMW, que era o sonho da vida dele. Mora num AP bacana. E ele sempre posta a foto de quando ele era muito gordo. Mas o que os endemoniados faz? Entra lá no perfil dele, vai lá nos comentários e começa. Também, se eu tomasse bomba, eu seria igual a você. Ao tamanho da ignorância da pessoa, porque você pode tomar a bomba se você quiser, se você não for disciplinado com a atividade física, se você não for disciplinado com o exercício aeróbio, se você não cuidar da sua alimentação, se você não tiver um acompanhamento nutricional, você pode tomar a bomba que você quiser, você vai só ter um câncer e vai morrer. Você nunca vai ser como essa pessoa.
Só que essa semana ele é tão bonzinho que eu acho que ele encheu, como diz aqui em Guarapava, os picuá, e soltou os cachorros nos seguidores. Ele falou: quem quiser parar de me seguir, desapareça da minha frente, mas não vem me encher meu saco. E essa é a verdade. Porque a pessoa que tem tempo para entrar no Instagram do outro, para criticar o outro, ela não tem o que fazer na vida, sim ou não? Na semana que nós estávamos aqui falando sobre o devocional do Bispo Marcelo, uns encapetados entraram no meu também. Aonde está na palavra de Deus que pode fazer comércio? Só que antes eu pegava ar com isso aí e eu respondia. Agora eu vou lá, excluo e bloqueio. Vai comentar lá nos quintos dos infernos. A pessoa tem o prazer de destruir aquilo que está dando certo. A tentação sempre faz uma promessa. Qual é a promessa? De aliviar você, de fazer você feliz e de resolver o seu problema. É isso que ela fala. Ela chega com uma maneira mais fácil e rápida de resolver algo, mas sempre existe um preço. Qual o preço? Desobedecer a Deus. Não se engane. Rapaz, a coisa que mais me dá raiva no coração é quando alguém marca um aconselhamento e a pessoa tenta me enrolar. E daí a pessoa começa a falar: pastor, porque minha vida nada dá certo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Daí eu fico pensando dentro de mim, eu falo: caramba, nem eu faço isso, e a vida dela está bem pior que a minha. E daí eu falo: olha, então você está certo e Deus está errado, porque a Bíblia não diz nada disso que você falou. Por que você não abre o coração e fala a verdade? Porque até agora, me desculpa, o que você falou para mim só foi mentira. E daí a pessoa toma um choque, não está acostumada a ser confrontado. Porque é um tal de procurar o pastor para falar: pastor, ora por mim. E eu falo: não vou orar não. Mas pastor, não ora para ser envergonhice? Não. Você tem que tomar um posicionamento. Não, alguém disse que Jesus vai mudar o que está escrito na palavra? Não vai. Ou você faz a sua parte, ou esquece. E a Bíblia é clara em dizer isso. E eu quero falar para vocês rapidamente então sobre o processo da tentação. A tentação normalmente ela segue esse processo. Qual? Primeiro, o pensamento. Ela vai atacar você no seu pensamento. Diga comigo, pensamento. Diga mais forte, diga pensamento. Então, a tentação começa onde? No pensamento. Você olha lá o Instagram da pessoa, né, os jovens ali, da pessoa que você quer ter um relacionamento e tal, e aí aquela foto tem mais canvas do que o próprio canvas. Mas na sua mente, você fala: meu Deus, eu tirei a sorte grande. Olha que pessoa incrível, que pessoa. Olha a cor dos olhos dela. Você sabe que às vezes a Bruna me fala o nome das pessoas que vão fazer aconselhamento, eu não sei quem que é, daí eu falo: Bruna, vê se acha alguma coisa para eu poder identificar a pessoa. Aí eu entro no Instagram da pessoa, ou ela manda uma foto do WhatsApp, e aí eu olho e falo: meu Deus do céu, é a próxima contratada da Globo, da novela das 9. O que essa irmã está perdida aqui em Guarapava? E daqui a pouco aparece um ser de outro planeta e senta na minha frente. E eu falo: quem é a senhora? Ela fala: pastor, eu tenho um horário marcado com o senhor. Daí eu falo: você é a fulana? Ela disse sim. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. É lógico que eu me controlo, mas a minha vontade de falar: quando foi que você tirou essa foto aqui? Está entendendo? Então, onde que a tentação começa? No nosso pensamento, porque a gente sempre vai pensar algo que quer satisfazer os nossos desejos. Depois do pensamento vem a imaginação. Porque depois que o pensamento entra, a imaginação, ela faz o resto do serviço para você. Só que ela nunca vai criar um mundo ruim. Ela vai criar algo perfeito, algo incrível, né? Então, por exemplo, como que alguém se sujeita a ser amante de uma outra pessoa? É muita falta de amor próprio, de saber que aquela pessoa só quer usar você, só quer matar o seu desejo carnal, e depois vai dizer: olha, mas a minha preferida é a que está lá em casa. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Sabe por quê? Porque a imaginação
faz acender uma chama dentro de você. A terceira coisa que o processo da tentação faz é a justificativa. E o que eu vou falar aqui agora não é de Guarapuava, então não adianta ficar tentando achar que eu estou dando indireta, porque não é. Mas uma pessoa me procurou uma vez e falou: pastor, eu vim aqui que eu quero que o senhor ore por mim. Daí eu falei: sim, pode falar. Eu estou apaixonada por um homem casado. E eu sei que essa paixão foi Deus que colocou no meu coração. E eu quero que o senhor ore para Deus fazer alguma coisa, porque eu preciso, sem essa pessoa eu não vivo. Daí eu falei: lógico que eu vou orar para Deus te levar. Você acredita mesmo que Deus vai destruir um lar por causa dessa sua pseudo-felicidade? Sim ou não? Mas as pessoas, elas estão tão rasas da palavra de Deus, que elas acabam acreditando e elas justificam. Pastor, se o senhor sentisse o que eu sinto. Daí eu falei: graças a Deus, porque eu não sinto, porque eu sei o meu lugar. Eu preciso colocar o meu coração, às vezes, no lugar dele. A própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E terceiro, no processo da tentação, é a escolha. Seja homem, seja mulher, ela vai sempre escolher o quê? O errado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala com você: ei, esse caminho aí é perigoso, sai daí. Esse lugar não é para você. Mas o que você acha? Que você vai ser o mais esperto do universo e que Deus não vai conseguir te enxergar. Só que o Salmo 139 diz que se eu fizer a minha cama no inferno, ali Deus está. Sabe por quê? Não há um lugar na face da terra que eu possa se esconder dos olhos de Deus. E pensa numa geração que só quer fazer média com o pastor ou com o seu líder de célula, mas não se preocupa com aquele que é maior do que o pastor, maior do que o líder de célula, que é Deus. E dos olhos deles nós não escaparemos. Fique tranquilo que aquela história que vai ter um telão no final da vida e que Deus vai fazer você ver todos os seus pecados e tal, isso aí é conversa para boi dormir. Ele não precisa fazer isso. Só que ele está de olho em você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ele está de olho em você. Se não fosse verdade, ele ia dizer para que a gente não mentisse. É ou não? E aí, tem uma geração de agora que eles falam: o pastor é radical demais. Então fique com os moderninhos. E depois o boleto ainda vai chegar. E eu quero falar rapidamente para vocês, então, 3 verdades sobre a tentação. A primeira: não é pecado ser tentado. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Significa que Jesus também foi tentado. Mas a diferença entre nós e Jesus é que Jesus permaneceu firme. E eu e você, às vezes, nós temos negociado. Em outras palavras, a tentação não é o pecado. O pecado é ceder à tentação. Vamos falar isso junto, bem forte? Diga comigo: a tentação não é o pecado. Diga bem forte: o pecado é ceder à tentação. Ser tentado, todos nós seremos, todos os dias. Mas quando você cede, você erra o alvo. Inclusive, algo importante é que quando nós nos tornamos cristãos, não significa que você não será tentado. Na verdade, muitas vezes você será ainda mais tentado. Sabe por quê? O diabo não se sente ameaçado quando você está fazendo a vontade dele. Mas agora você está indo contra o reino das trevas. Aí você passa a ser uma preocupação para o diabo. Por isso que não existe um lugar neutro. Então, eu não quero me batizar agora, pastor, porque eu sou muito novo. E daí se eu pecar, mais lá na frente, daí eu me acerto com Deus. Tá, mas aonde está escrito na Bíblia que você, sendo novo ou jovem, e tem a autorização de Deus para fazer o que você quer? Não existe isso. Porque cristianismo é renúncia. Diga comigo: cristianismo é renúncia. Então, veja bem, eu não posso ter os mesmos padrões
de pessoas que não servem a Deus. Eu estou falando que eu e você somos convocados a sermos parecidos com Jesus. Automaticamente, quando você se posiciona, o inimigo, ele não vai deixar de lambuja, ele vai partir para cima para tentar te quebrar. É óbvio, entendeu? O diabo, ele sabe que você agora está bem posicionado. Então, não se surpreenda quando o inimigo atacar enquanto você está sendo obediente a Deus. Sim, se você é viciado em pornografia, às vezes lá no apelo, o pastor está aqui cheio do fogo, orando em línguas, e você está pensando numa coisa horrível, que você fez à tarde, ou o que você fazia. E aí você vai falar, mas como é que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o diabo está contra você, porque ele quer te arrebentar. Entendeu? E quando você for tentado, não culpe Deus. Não diga, Deus está me tentando. Sabe por quê? Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus, ele pode testar você, mas nunca tentar você. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, dos versos 13 ao 15, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Olha aí, ó. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele também não tenta ninguém. Pois que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, aonde que está o problema? Está em Deus ou em nós? Está em nós. É aquela galera que quer jogar no tigrinho para ficar milionário. Vou falar uma coisa para você. Você está ferrado. Porque como é que Deus pode abençoar um negócio que para que uma pessoa ganhe, outros têm que perder? Aonde está escrito isso na Bíblia? O problema é que a gente não quer fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa tem que suar a camisa. Provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu vou ficar sabendo, e domingo que vem eu corrijo essa informação, o João estava trabalhando. Ele estava super feliz quando ele comprou a moto. E toda vez que ele falava comigo sobre isso, eu falava, cara, você é incrível, você vai vencer. Porque você é fora da média. Estou falando para vocês do fundo do meu coração. Graças a Deus que a imagem que vai ficar no meu coração são as melhores possíveis. Inclusive uma vez no Face a Face, ele estava fazendo um papel de capiroto. E alguém falou, João, você vai fazer o capiroto da ira, da raiva. Então você tem que ficar bem bravo a hora de falar. E ele era maior que eu, acho, grandão. E era o pessoal lá de Araçatuba, o Pedrinho que estava coordenando ali o teatro. E daqui a pouco eu olho o Pedrinho lá fora chorando de rir. Daí eu falei, o Pedrinho, o que aconteceu? Ele falou, pastor, onde é que você arrumou esses caras aí, pastor? Daí eu falei, por quê? Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Daí ele falou, João, vem cá. E aí vem o João. Vai, João. Você é o capiroto da ira, vai. Falei para você ficar bem bravo. Então vai lá, 1, 2, 3. E aí o João falava assim, fique bravo, fique bravo, fique bravo. Daquele tamanhozão dele, cara, ele podia ter gritado, ele podia ter feito... Ele falou, fique bravo, fique bravo. Gente do céu, eu quase desmaiei de rir. Eu falei, gente, se vocês continuarem fazendo isso aí, acabou o Face a Face. Porque a ideia é que as pessoas sejam confrontadas. Não é um stand-up da amor e cuidado. E essa é a fisionomia que eu vou levar para sempre no meu coração. Eu quero que você entenda algo. Olha como isso é profundo. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. E por isso esse sentimento te arrasta e faz com que você é seduzido. Eu dei um exemplo daquelas pessoas que querem comprar um carro popular que está na faixa aí de 70, 80 mil reais. E aí ele olha lá no marketplace e vê o mesmo carro por 20 mil. Ele cai de joelho no chão, começa a orar e fala, Deus, obrigado por tamanha bênção. E aí o anjo Gabriel está falando, tu é otário mesmo, né? O carro vale 80 lascas e você acha que você vai pagar 20 mil? É golpe. Mas a pessoa está tão envenenada pelos seus próprios desejos que ela precisa tirar vantagem de alguma forma. E aí, até o que ela tem é tirado.
Por que os golpistas conseguem aplicar golpes? Por causa da nossa concupiscência, o nosso desejo carnal, que precisa ser crucificado todos os dias na cruz, porque esse corpo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele vai ser tendencioso para que você saia dos caminhos de Deus. Mas quando você alimenta o seu espírito, então esses desejos são subjugados pelo próprio poder de Deus. Nós estamos no jejum, hoje a gente termina o jejum de massa. Semana que vem nós começamos 12 horas intermitente. E você sabe, do fundo do meu coração posso falar para você, eu tenho vivido experiências incríveis com Deus nesse período. Sabe por quê? Porque quem está prevalecendo é o Espírito. E automaticamente a carne precisa achar o seu lugar. Agora, olha que triste depois disso. Depois de você ser arrastado e seduzido, então esse desejo sendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera morte. Viu? Você tem todas essas etapas para você pular fora, mas você se acha muito esperto. Sim ou não? E aí a gente vai, né? Eu gosto de falar, mesmo é com jovem. Aí eu falo, cara, você vai se arrebentar. Daí ele fala, não, pastor, você não entende, eu amo ela. Olha só, eu amo ela. Minha vida é pensar nela. Daí eu penso, falo, o caboquinho burro vai se ferrar e vai sobrar para mim ainda. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu fiz uma visita essa semana e eu falei para o cara, falei, olha, você já é um homem. Então, como você é um homem, eu vou falar com você como um homem. Porque se você tivesse 12 anos, eu ia colocar você dentro daquele banheiro agora, eu ia te dar uma surra, para você aprender o que é ser um homem. Mas você é um homem, cara. Eu tenho que falar para você da forma que um homem fala com o outro. Entendeu? Às vezes o que está faltando para nós é essa atitude. Porque se Deus tem colocado você para cuidar de pessoas, ei, você tem a obrigação de alertar. Você nunca pode decidir, mas você tem que alertar. Porque quando tudo der errado, não vão chamar você de inconsequente, ou que não estava nem aí. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos que nos atraem, nos arrastam, e esses desejos dão origem ao pecado, e quando o pecado cresce, gera morte. Deus pode testar você, mas Ele nunca tentará você. E por que Deus nos testa, pastor Eric? Porque Deus quer nos promover, mas o diabo lança tentações para derrubar você. Entende a diferença? Deus quer ver qual o seu nível de fidelidade. Mas o diabo não. O diabo quer destruir a sua vida. O diabo tenta puxar você para trás e te afastar da vontade e do propósito de Deus, para que você se sinta sujo, imundo, incapaz, se sinta um lixo, não é? Então, e que eu e você nessa noite sejamos libertos em nome de Jesus. Segundo, você é mais vulnerável quando está fraco e quando acha que está forte. Olha aí, tá vendo? Vou repetir. Você é mais vulnerável quando está fraco e quando acha que está forte. Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, Satanás atacou Jesus depois de 40 dias sem comer, porque Jesus, humanamente falando, estava o quê? Fraco. Nós também somos vulneráveis quando estamos cansados, quando estamos frustrados, quando estamos sozinhos e quando estamos feridos. Por isso que eu digo, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando você. Porque é muito fácil, aqui nesse lugar cheio de gente bonita, e abraçar e beijar, nós vamos vencer, aleluia, e bababá. Mas eu quero ver quando você está num ambiente onde as pessoas são hostis. Como é que você vai fazer? Você vai continuar sendo fiel a Deus? Quando estamos frustrados, é ou não?
Pastor, eu estou cansada de falar para o meu marido, me beija, me abraça, fica comigo. Tira um tempo para mim. O miserável chega em casa e só dorme. Vou dizer uma coisa para você, abra o olho, porque você está destruindo o seu casamento. E depois não adianta me procurar no gabinete e falar, pastor, a minha mulher foi embora. Porque você é homem, você assumiu a responsabilidade e você tem que cuidar da sua esposa sim. E quando eu falo cuidar, é cuidar em todas as áreas. Não é só falar que ela é linda, não. E eu vou além. Porque tem homem aí que só pensa nele, no sexo. E a mulher que se dane. Esse pensamento é de Satanás. Se vire. Você tem a obrigação, na mesma satisfação que você tem, a sua esposa também tem que ter. Porque se você não estiver fazendo isso, o diabo vai visitar a sua casa. E não adianta vir depois e falar, pastor, onde que eu errei? Você errou em tudo. Por que muitas pessoas estão frustradas e cedem à tentação? Porque a praga do marido não é capaz de falar, nossa, como você está linda. Olha o cabelo da tua esposa. Ela tem cabelo? Nossa, achei que não tinha. Às vezes a mulher tem que enfiar o dedo dela na cara dele e falar, viu, você viu que eu pintei a unha? Para que gastar esse dinheiro? Meu Deus do céu, sorte que eu não sou sua esposa. Se eu sou sua esposa, toda noite eu orava, Deus, leva essa desgraça embora. Em nome de Jesus, meu Pai. Vou fazer um consórcio só para pagar um caixão de uma alça só. Porque eu quero que ele caia no meio do velório, em nome de Jesus. Aonde que eu estava com a cabeça de se envolver com uma pessoa dessa? Não adianta falar que a culpa é do diabo. Você não está cuidando da sua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Aí aparece um desdentado, feinho, barrigudinho. E ele fala, nossa, como você é linda. Pronto, imbecil, tomou. Pastor, num casamento, sempre é os dois que erram. Isso é conversa do diabo. Para de pegar modelo do mundo e cuida da tua casa, meu irmão. Eu preciso cuidar da minha mulher. Ainda mais essa gata que Deus me deu, se eu não cuidar, experimenta para ver, passa com a caminhonete por cima. Você está achando que eu sou idiota, é? Sai fora. Então casa com uma mulher bem feia, miserável, não se arruma, parece uma mirza. Ninguém vai querer sua mulher e também você já fica lá no teu canto. Mas é isso que acontece na prática? Sim ou não? E aí, gente, eu estou falando sério. Enquanto nós podíamos estar montando estratégias para levar a Guarapava aos pés de Jesus, tem que ficar resolvendo o BO de pessoas que estão vacilando. Você tem que pensar no outro. O amor de Deus, quando a gente casa, é pensar no outro, não só em você. Não é? E fala para quem está do teu lado assim que é casado, fala, você casar vai estar fenomenal. Porque só vai vir os casados. Os amaziados também, vem que depois vocês vão casar no final. Nós vamos trazer até um juiz de paz e vamos casar vocês. Se até a conta do teu celular tem o teu nome, por que a tua mulher ainda não tem o nome dela na certidão de casamento? Ah, meu Deus do céu. Para que isso? Então deixasse ela solteira ou cabeção? Somos BOs. E isso aqui é verdade. Eu já faço tudo em casa. Você não faz mais que a sua obrigação. Trabalhar e pôr o que comer dentro da sua casa. E dar o melhor para sua mulher. Às vezes ela tinha o melhor na casa do pai dela. Aí se juntou com você. Ao invés de ser uma bênção, um estorvo na vida dessa mulher. A coitada está tomando até remédio para depressão. Porque você está deixando ela louca. Rapaz, eu nem falei isso de manhã. Mas Deus está mandando, eu vou falar. Olha para quem está do teu lado e fala, aperta o cinto aí. Aperta que a chapa vai esquentar. Há uma responsabilidade nossa. Quem educa lá em casa os meus filhos é minha mulher. Porque eu já trabalho. Você tem que trabalhar e educar. Porque seus filhos têm que desejar ser parecido com você. Agora quando teu filho tiver 14 anos, vai olhar na tua cara e vai falar assim, eu, hein? Não sei onde a mãe estava com a cabeça.
porque o pai é um banana. E você vai ouvir isso. Porque Deus nos dá o quê? Uma chance. E se eu sou mulher e o meu marido não quer nada com Jesus, eu falo, olha aqui, ó, domingo eu vou para o culto. E se você não quiser, problema teu. E eu oro para que Jesus volte hoje para você ir para o inferno. Mas tem umas mulheres que, ai pastor, meu marido não quer nada com Jesus. Por que você foi casar com uma desgraça dessa? Como é que você pode negociar a tua fé daquele que morreu na cruz por você? O que adianta você morar num palácio e ter um monte do teu lado? O que adianta ter títulos no Rotary, ser conhecido em Guarapuava e a tua casa é um inferno? E se Deus está me usando para falar isso nessa noite, é porque a conta vai chegar, ô bonitão. Você dá seus pulos, porque a chapa vai esquentar para você. Isso não é brincadeira. Por isso que quando vem um casalzinho, ai pastor, eu quero casar, tá tão apaixonado. Fala, vem aqui que eu vou fazer um intensivo agora de curso de noivo para você. Às vezes eu termino o curso de noivo ali, intensivo, estou brincando. Aí um olha para a cara do outro e fala, pensando bem, né? Acho que não estamos preparados, né? Vamos deixar quieto isso aí, vai. Mais para frente a gente resolve. Porque tem seriedade. Experimente me chamar para ser seu padrinho de casamento, para você ver o que eu vou falar. Você quer presente? Eu te dou. Não precisa ser seu padrinho. Mas se você me chamar para ser seu padrinho, eu vou ser padrinho de verdade. Se precisar, eu e a Renatinha vamos com o chinelo na mão. E se precisar, a gente surra os dois. Porque isso aqui não é um circo, não. Entende o que eu estou falando, gente? Sim ou não? O mundo não está nem aí. As pessoas que conhecem muita gente aí fora, sabem como é que é. Na academia você conta, olha, o meu marido, sabe, ele está meio fraquejando. Ela fala, larga de ser boba, arrume um amante. Viu? A vida é uma só, vai ser feliz. Está vendo? E é sempre assim. É sempre assim. Se a pessoa é errada e faz um monte de coisa errada, está tudo bem. Começa a buscar Deus, todo mundo começa a descer o pau. Sozinho, ferido. Não é? O Mateus viu minha foto. Vocês viram que eu postei essa semana, né? Vocês viram, né? A foto no período da depressão. O Mateus pegou o meu celular e falou, papai, eu estou com medo desse homem. Ele não me identificou. Papai, eu estou com medo desse homem. E eu nem contei para ele que era eu. Mais para frente eu conto. Isso tem preço? Sim ou não? A gente não pensa. O João, à frente da casa dele, nem reboco tem. Teve um tempo que ele deixou de vir na igreja e ele falou para mim, pastor, eu preciso terminar minha casinha para eu poder viver feliz com a Cassie. Eu não vou generalizar, mas eu duvido que alguém levou uma colher de pedreiro lá para dizer, eu quero ajudar você. Mas se é o presidente da Câmara de Guarapuava, nossa, faz fila para ajudar. É aí que está. Deus não faz assim. Porque Deus sonda o que está dentro do coração. É dolorido, mas é verdade. E eu não vou negociar. Ferido. Quando a gente está ferido, nós estamos vulneráveis, entendeu? Ferido por pessoa que diz que é de Cristo, mas as suas atitudes são deploráveis. Deploráveis. Eu olho para a Duliane, e a Duliane aguentou esse Fabiano aí uns 8 anos. Esse miserável era só droga para tudo quanto é lado. Os pais, está aqui, ó, sentado aqui na frente, estão concordando ali.
Só Ele sabe o que eles passaram. Mas graças a Deus, Fabiano encontrou com Jesus. Aleluia. Daqui uns 14 dias, mais ou menos, 12 dias, nós vamos ter o Alto de Páscoa. Quem vai ser o ator principal? Jesus. Qual Jesus? O Fabiano. Esses dias eu vi o Fabiano mexendo no celular. Falei, Jesus, no meio do culto, mexendo no celular. Daí como é que eu vou falar para as pessoas não mexer no celular se Jesus está mexendo lá? E era o Fabiano, o miserável. Não era Jesus, era o Fabiano. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu não sei, né? O Luiz, a sua esposa. Mas no Alto de Páscoa, se eu estou aqui, eu caio duro, desmaiado, vendo meu filho. Um incerto. Que Deus escreveu uma história nova. A Duliane nem conhecia Jesus, mas ela orou e ela clamou pelo seu marido. Está aqui, ó. Ela orou pouco, né? Porque olha o tipo do caboclo. Faltou um pouco de fé, mas agora em compensação, né? Deus superabundou na vida do Fabiano, né? Mandou um lourão de olho azul e ele tem que pular nos 30 para cuidar dessa mulher agora. Porque isso representa o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Todas as vezes que ele me procurou chorando e dizendo, pastor, vacilei. Eu falei, nós estamos aqui para as coisas boas e ruins. Só que você não é moleque, você é um homem. Pense bem o que você vai fazer com as oportunidades que Deus está te dando. E hoje está aí, ó, uma bênção. Líder de célula, supervisor de célula, Deus tem honrado ele, né? Essa semana comprou um carro novo. Vamos dar uma salva de palmas pro Fabiano, vai. Pode bater palma e aplaudir. Silvia! Oh, glória! É sobre isso. É isso que eu desejo para você, no seu casamento, na sua casa. Quando eu cheguei agora em São Paulo, o bispo Marcelo me chamou num canto e falou, filhão, deixa eu te dar um abraço. Eu falei, lógico, paizão, me dê um abraço. E ele me deu um abraço, ele falou, cara, eu estou tão feliz por você. Eu falei, por quê? Porque você emagreceu. Daí ele falou, sabe por quê? Seus filhos são novos. Renata é nova. Você precisa estar bem para poder cuidar da sua família. Ele falou para mim, essa era a minha maior preocupação quando eu via seus vídeos. Mas hoje você me encheu de alegria. Parabéns. Parabéns pela sua decisão. Sabe qual é a preocupação do bispo Marcelo? Era eu estar bem para cuidar da minha família. Não justifica você não cuidar da tua mulher, não cuidar dos teus filhos, não cuidar da tua esposa. Eu e você precisamos ter isso no nosso coração claro, sem sombra de dúvidas alguma. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda algo poderoso da parte de Deus. Quando eu e você estamos vulneráveis, nós seremos muito mais atacados. E por isso nós precisamos ser abertos e transparentes para confessar as nossas necessidades, orando uns pelos outros, para que a gente possa de verdade ser o quê? Curado. Tiago 5,16 diz assim, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você é justo. Sabe quem te justifica? Jesus. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Ontem, eu estava celebrando um casamento. Mas 7h30 eu tinha que pegar o Denis e o Henrique e nós íamos lá na fazenda do Limoeiro. Porque tinha uma criança lá de 9 anos que precisava de uma intervenção espiritual. Na hora do jantar do casamento, o que o pastor de vocês fez? Levantou e foi embora. Porque esse é o dever. Alguém que está sofrendo, que precisa de ajuda, e você tem como ajudar e você vira as costas? A Bíblia diz que quando eu posso fazer o bem para alguém e não faço, eu estou pecando.
Fomos lá. Uma menina de 9 anos. Oramos com ela. E a menina de 9 anos entregou a vida para Jesus. Cadê o amém? Cadê o glória? Cadê a celebração? Entregou a vida para Jesus. Orei com ela. Eu falei, você sentiu alguma coisa? Ela falou, pastor, eu senti um peso saindo de mim. Eu falei, significa que o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida agora. Quando ela saiu do quarto, que ela foi para a sala, os pais ficaram de boca aberta. O rosto dela era outro rosto. Uma menina de 9 anos. Para muita gente isso não é importante. Pessoa que mora lá na fazenda. Mas se Jesus colocou essa missão na minha mão, eu não posso refugar os lugares que Deus permita que eu possa estar para ser boca de Deus. Olhe para quem está do teu lado e fala assim, quando você for fiel a Deus, as recompensas virão. Virão. Amém ou não amém? Por quê, queridos? Eu estava num casamento, sim ou não? Tinha um jantar lá bacana, sim ou não? Não comi, saí com fome. Terminamos, gente, vamos embora porque tem a live, daqui a pouco começa a live. Aí a dona da casa falou, eu fiz uma janta para vocês. Se vocês quiserem comer, o Denis, com aquele zóio lubriguento dele, olhou para mim e falou, pastor, você que sabe. Você que sabe, o beijo estava batendo no outro assim, ó. Daí eu falei, eu que sei. Já pulei na mesa, falei, qual que é meu prato? Aí, rapaz, ela traz uma travessa com aquela mandioca derretendo. Não é essa que você compra no mercado, que você cozinha a bicha 50 horas, sai lá, tá amarela, desbeiçada, aguada, aquela mandioca derretendo. Daí ela abre outra panela, aquele porco cortadinho em pedaço, frito na banha, sabe aquele especial? Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse é o meu prato preferido. E eu pensei, falei, a hora que eu contar para a Renata vai falar assim, queridinha de Jesus, né? Porque é assim que ela fala, queridinha de Jesus. Queridos, olha que sensação incrível. O cuidado de Deus nos detalhes. E eu vejo Deus em tudo. Hoje, quando a Juliana, que voltou para Jesus faz pouquinhos dias, ela está indo na célula da Gra e do Vaguinho. A primeira pessoa que ela ligou foi para mim. E ela disse, pastor, me socorre, o meu irmão morreu. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque nessa casa, as pessoas sabem que ela tem alguém que pode contar. Coloque isso no seu coração. Satanás atacou Jesus 40 dias depois que ele estava fraco, entre aspas, como ser humano. Mas Jesus não tosquenejou, ele não caiu. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim, assim aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele quer pegar a gente. Mas eu e você temos que ser fiéis. Grave essa frase, cristianismo não é um parque de diversão, é um campo de batalha. 3. Deus sempre dá uma saída. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Olha para quem está do teu lado e fala, você está precisando de um escape? Deus tem um escape para você nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê? O nosso bom Deus sempre dá uma saída para a tentação. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus sempre dará um caminho de escape.
Você quer viver o melhor dessa terra, sim ou não? Deus tem um caminho de escape para você. Não importa onde, não importa quando, não importa o que seja, não importa quantas vezes você caiu, Jesus tem um escape para você. Amém? Amém ou não amém? Para a gente encerrar, como vencer a tentação? Primeira coisa que você precisa fazer é: feche a porta da tentação. Diga comigo: feche a porta da tentação. Vai. Olha o que diz Gênesis 39, versículo 6 a 12, diz assim: e assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Olha o que a Bíblia está dizendo, que José era bonitão. Ele era um lumberjack, cara bonitão. Quem não sabe o que é lumberjack, vai para o Google ou para a IA, aí você vai descobrir. Bora lá. Versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Olha aí. Aí é o Satanás começando a agir, ó. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Uau! Porque és mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não fala o nome de Potifar, mas ele fala que ele não poderia cometer tamanha maldade contra Deus. Olha para o seu vizinho e fala: seu compromisso é com quem? Pergunte, vai. Seja profeta, pergunte: o seu compromisso é com quem? Porque o de José era com Deus. Olha que lindo, ele diz assim: assim, embora ela insistisse com José dia após dia. Pensa numa mulher miserável. Acho que José já saiu da casa dele fazendo o sinal da cruz, falando: sangue de Jesus tem poder, vou encontrar de novo a Jezabel. Mas olha que interessante. Ele, da mesma maneira, se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava, e ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. O que ele fez? Ele fugiu. Se você sabe que a tentação está vindo, você precisa fechar a porta a qual ela está acostumada a entrar. Entende isso? A tentação muitas vezes entra por uma porta que deliberadamente foi deixada aberta. Sabe por quê? Porque no fundo, alguns de nós gostam de flertar com aquilo que é perigoso. Quase sempre quando você cai novamente em algo que você já tinha confessado para Deus que não ia cair mais, é porque você deixou a porta aberta de propósito. Uma das melhores formas de resistir à tentação é fechar completamente a porta para ela. Não vá perto do problema, evite, afaste-se, fuja. Entende isso? 2. Responda à tentação com a palavra de Deus. Provérbios 4, 14, 15 diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afasta-se e não se detenha. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu preciso alimentar o meu espírito da palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Você encontra essa saída aonde? Na palavra de Deus. O próprio Jesus faz isso em Mateus 4, 3:11, que eu já li para vocês. O tentador se aproxima dele e diz: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque ele conhecia a palavra. Jesus respondeu com a palavra. Você vive a palavra
internaliza a palavra, memoriza a palavra e medita na palavra. Quando o diabo te atacar, você responde com a palavra. É esse nível de intimidade que eu quero que você, em nome de Jesus, busque em Deus. Porque daí você entende que Deus realmente é Senhor da sua vida. Entendeu? Nunca flerte com aquilo que vai te colocar no abismo. Fuja. Desapareça. Saia do grupo, bloqueie. Encerre sua conta do Instagram se for preciso. Se isso te faz pecar, por que você vai ficar flertando com isso? Você precisa resolver isso na sua vida. Porque senão você vai cair, e vai cair, e vai cair, e vai cair. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Olha aí. Pode pecar à vontade? Sim ou não? Hã? Esse texto está escrito aonde? Está escrito aonde? Aonde? No Velho Testamento? Está escrito aonde? Então pode pecar? Ah, tá. Porque tem uns pastores moderninhos aí que estão dizendo que pode. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que você não pode ser condenado por ninguém. Porque quem morreu por você na cruz foi Cristo. Aleluia. Arrependimento verdadeiro é quando o coração diz: Senhor, eu pequei. Depois de dizer, Senhor, eu pequei, vem o quebrantamento, o arrependimento, e produz o quê? Uma mudança. Mudança. Nós precisamos mudar, urgentemente. Salmo 51, 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando Deus vê em mim o desejo da mudança. Quem quer vencer a tentação aí, levanta a mão bem alto. Diga bem forte: eu quero, Jesus. Me ajude, Jesus. Diga: Jesus, ajuda eu a cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha empresa, do meu trabalho. E eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas aqui que estão achando que eu estou brincando. E quando você perder, lembra bem desse dia. E eu não sou profeta do caos não. Mas quando você perder, você vai me procurar. E eu vou dizer para você: lembra da ministração? Eu avisei você. Nos tempos de Noé foi a mesma coisa. A Bíblia diz que eles tocavam o terror. E Noé, machado na lenha, mais de 100 anos. Até que o dia que entrou ele e sua família e a arca fechou. Aí acho que a primeira vez que apareceu o rapel na terra foi nessa época. Era nego desesperado tentando entrar. Noé falou: agora vocês vão ter que aprender a nadar, e nadar bastante, porque a chuva vai vir. Você entende que Deus usa os seus profetas para falar com você, para que você tome uma atitude, sim ou não? Quando eu estava naquele estado que vocês viram na foto essa semana no Instagram, o pessoal do louvor pode vir para cá, por favor. Deus usou uma profeta para dizer assim para mim: você tem uma opção. Volte para o lugar onde Deus te chamou, ou Ele vai te levar. Porque Ele não vai perder você para o diabo. Ela falou: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo tem ido diante de Deus e tem pedido a sua vida para Ele. É sério ou não é sério? E aí o que você faz? Você vai pagar para ver? Hã? É sobre isso. Quem estava na live terça-feira viu o Quinho. E o Quinho nós vamos trazer ele esse ano ainda aqui. Não é uma conferência, mas eu vou trazer ele aqui. Vocês vão ver. O cara deu a vida dele na África.
E agora ele passou uma das maiores lutas da sua vida. Ele fez 5 cirurgias no cérebro. E os médicos disseram: você nunca mais vai voltar a falar. Nem sei se você vai ter a sua coordenação de volta. E ele estava na live comigo terça-feira. Quem assistiu? Quem assistiu? Foi benção ou não foi? Foi ou não foi, gente? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A palavra dele não volta vazia. E ela chega e faz morada no coração que decidiu amar o Senhor. Se você caiu, querido, corra para Deus. Confesse seus pecados, porque Ele é fiel. Ele é justo para te perdoar, te purificar e te dar uma nova vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem tem sede de justiça? Você será saciado em nome de Jesus. Queria que vocês se colocassem em pé.